Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao curso introdutório sobre ativos de propriedade intelectual. E se você chegou de repente de paraquedas aqui no canal ou não me conhece, eu sou o professor Fábio e aqui a gente fala sobre diversos assuntos. Vamos combinar o seguinte, eu compartilho um pouco do que eu aprendi com você e você deixa o seu like para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. E também se inscreve no canal, porque com certeza alguma coisa interessante para você vai ter aqui. E todas as vezes que eu postar um novo vídeo, o sistema vai te notificar de que uma novidade foi postada aqui no canal. No vídeo passado, nós demos início a um subgrupo da propriedade intelectual chamado direito autoral. Nós estamos aqui falando nesse módulo sobre a Lei 9.610/98. Nós agora vamos falar sobre os direitos conexos, que dentro da LDA eles são especificados nos artigos que vão do 89 ao 96. Existem algumas obras que por si só não precisam de uma contribuição para serem divulgadas, como por exemplo uma escultura ou uma fotografia. No entanto, existem outras obras que precisam de uma divulgação. Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele compõe algumas músicas, aí faz voz e violão e manda para alguém fazer os arranjos. Depois que os arranjos são feitos, ele envia para a banda divulgar o trabalho dele. Um outro exemplo também seria uma peça teatral, que uma vez escrita, é necessária a contribuição de alguns artistas para que a obra seja divulgada. Então serão realizadas turnês para a divulgação dessa peça teatral. Nós podemos dizer que os direitos conexos são trabalhos auxiliares à produção, à criação ou à difusão da propriedade intelectual. O artigo 89 diz que as normas sobre os direitos conexos podem ser aplicadas a intérpretes ou executantes, produtores musicais e organismos de radiodifusão. E o tempo de duração desse direito é de até 70 anos, tanto para intérpretes, produtores musicais ou organismos de radiodifusão. Como exemplo de direito conexo, eu trago aqui o Evandro Rodrigues, que é compositor da música Baianidade Nagô. Você pode até não gostar de carnaval, mas quando você ouve essa música, a sua mente é teletransportada para o Carnaval de Salvador. Eu vou tocar aqui bem rapidinho para você lembrar. Ele conta que estava vindo para casa e aquela melodia na cabeça, e ele ficou repetindo a melodia para não esquecer, chegou em casa, pegou o violão, começou a escrever a música, quando ficou pronta, gravou numa fita e foi lá na porta da Banda Mel, na Praia da Barra, e bateu. Disse, olha, estou com uma música aqui que eu queria apresentar para vocês. Uma semana depois ligou para a Banda Mel disse, cara, a música é massa, vai ser o nosso carro-chefe. E daí eles gravaram a música, a Banda Mel gravou a música e pediu para que a Continental produzisse o LP deles na época, né? Na época LP. E depois que a Continental produziu o LP, a música começou a tocar de fato lá na Itapuã FM. E os direitos conexos estão justamente dentro desse contexto. A Banda Mel como intérprete, a Continental como a produtora musical e a Itapuã FM como sendo o organismo de radiodifusão. O direito autoral continua sendo do Evandro Rodrigues, que foi a composição, mas os direitos conexos protegem essas três pessoas jurídicas, a Banda Mel, a Continental e a Itapuã FM. Na LDA, um programa de computador ou um software, ele é classificado como sendo uma obra literária. Embora nós saibamos aí que existem diversas características diferentes entre um programa de computador e um livro ou um artigo científico. Então, para quem não sabe programar ou quem nunca viu um código-fonte, esse que está aí na tela de vocês, por exemplo, é um trecho da minha tese. E daí nada mais é do que um conjunto de instruções que são destinadas para que o processador execute uma determinada ação. Então, a LDA considera como sendo uma obra literária porque não deixa de ser um conjunto de palavras, embora sejam comandos que são utilizados para executar uma determinada tarefa no computador. E por causa dessa diferença entre as características de um software e uma obra literária tradicional,
que nós conhecemos, foi criada a Lei 9609/98, que também é conhecido como a Lei do Software. E, embora seja considerado uma obra literária, os direitos morais sobre um software, eles não se aplicam. A lei permite que a titularidade de um programa ele seja de uma pessoa jurídica, quando, por exemplo, uma empresa contrata analistas, desenvolvedores, estagiários para construir aquele software. Então, a titularidade pode ser de uma empresa. E a proteção de um software é de 50 anos, contados a partir do primeiro ano subsequente à sua publicação. Então, alguém pode dizer, mas 50 anos com software é muita coisa. É verdade, o software passa por manutenção, passa por atualizações. No entanto, um jogo aí no videogame é um software, é um programa de computador. Então, tem causado algumas polêmicas aqueles videogames retrô, que estão utilizando jogos antigos como Enduro, River Raids, Mario Brothers, enfim. E são programas de computador que não se passaram ainda 50 anos de sua publicação. Mas várias empresas têm utilizado esses softwares, esses jogos, sem autorização expressa dos fabricantes. Quando se fala de software, se fala também sobre contratos entre as partes. E o primeiro dele é o de licença de uso. O nome é bem sugestivo e ele concede para o usuário um tempo indeterminado de uso que não é exclusivo. E esse contrato ele pode ser substituído por uma nota fiscal de compra ou um licenciamento de cópia. O segundo é o de comercialização, que é firmado entre o titular do software e o usuário final. O terceiro é o de transferência de tecnologia, que os registros desses contratos entre as partes envolvidas são averbadas lá no INPI. O cedente ele deve entregar a documentação completa da tecnologia. Então isso envolve diagramas, envolve códigos-fontes, envolve arquitetura, enfim. Tudo que está relacionado com a tecnologia deve ser passado para quem está recebendo aquela tecnologia. E, evidentemente, o receptor daquela tecnologia ele tem que ser, no mínimo, capaz de entender o código-fonte que está sendo entregue a ele para posteriores manutenções. E o contrato de prestação de serviço é firmado entre o cliente e o desenvolvedor da aplicação. E aí esse contrato ele pode especificar como vão ser realizados esses serviços. Por exemplo, mensalmente vai ser pago um valor X para que a empresa ou o desenvolvedor esteja disponível para atender um determinado cliente quando houver necessidade, inclusive para manutenção, atualização do software. E esse contrato não é necessário, não é obrigatório a entrega da documentação. Uma vez que é feito um contrato de prestação de serviços, o contratante ele não precisa de forma alguma entregar o código-fonte ou os diagramas para o usuário que está contratando aquele serviço. Além de suas contribuições incontestáveis dentro de campo, o Pelé também contribuiu com a legislação voltada para o esporte brasileiro, principalmente o futebol. Em uma entrevista para um jornal francês, ele uma vez falou, à época, ele disse que conseguiu, com essa lei, libertar os jogadores brasileiros da escravidão. A Lei 9615/98, também chamada justamente de Lei Pelé, ela garantiu que, uma vez que acabou o contrato entre um jogador e um clube, ali acabava a relação entre o clube e o jogador, que até então não era feito assim. Além disso, a Lei Pelé também abrange outros aspectos, como, por exemplo, a exploração econômica dos espetáculos esportivos. A lei garante um percentual mínimo de renda do espetáculo que deve ser distribuído com os atletas que participaram daquele espetáculo. Ela garante também o direito de transmitir a imagem do atleta durante o espetáculo, mas não ficar exibindo as imagens do atleta, que não necessariamente estão vinculadas àquele espetáculo que está sendo realizado, aquela partida de futebol que está sendo realizada. Beleza? Então, sobre direitos conexos, o que eu tinha para trazer era isso, e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.